Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olá, salve, salve, muito bom dia. Tá começando aqui pela Pan mais uma edição da nossa revista radiofônica. Vem com a gente até as 11h30. A gente segue conversando, entretendo, informando, prestando serviço aqui na nossa conversa dessa quarta-feira, dia 23 de janeiro de 2019. Fórum Privilegiado. Em seu primeiro discurso internacional como presidente do Brasil, em Davos, na Suíça, Jair Bolsonaro diz que assumiu o país em profunda crise ética, moral e econômica e que seu governo goza de credibilidade para fazer as reformas necessárias. Tem graça aí? Hoje vou ficar loucão. Não quero voltar para casa não. Vou virar o Fábio Assunção. Dá pra curtir uma música que tira sarro da condição de um dependente químico? O próprio ator falou sobre a canção e anunciou um acordo com os autores. E quando ele vem, tudo fica bem mais tranquilo. Já já vamos bater um papo com o cantor Vitor Clay. Vocês conhecem muito bem Vitor Clay, não? Hã? Morning Show. Jovem Pan Morning Show. É Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho. Você já ficou dançandinha aí, né, Paulinha? Você curte esse hit? E eu curto mais quando não coloca um batistaca no fundo. Que vem eu mais gosto assim, quando vem esse esquema luau, violãozinho. um luauzinho assim. Ah lá, Quem vai. fica, ficou. Quem foi, vai. Toda vez que... Ah, é legal demais. Fofura esse começo do programa. É? Diz aí. Uma vibes, né, Edgar? É o Vibes luau hoje. Olha, saiu a lista, Paulinha, dos indicados ao Oscar. Aposto que a nossa hashtag tá relacionada a isso. Conta pra gente. Tá ou não sim, tá? tá, Edgar. Tá ou não a gente tá? adora entregar um prêmio na rede social, né? E eu sei que vocês gostam também de inventar categorias. Porque no Oscar a gente tem as tradicionais, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor diretor, melhor filme. Só que no Twitter, amor, você pode premiar com o Oscar quem você quiser, pelo motivo que você quiser e na categoria que você imaginar, Edgar. Beleza. Cria Daqui a sua pouco própria categoria, é eu vou isso. falar sobre as do Oscar aqui, a gente vai detalhar, fazer as nossas apostas, mas no Twitter a gente vai com a hashtag Meu Oscar Vai Para. Por favor, diga qual a categoria. Categoria Melhor Âncora de Rádio, Edgar Piccoli, por exemplo. Opa, muito obrigado pela parte que me reserva. O prêmio VJ Pão, também para Edgar Piccoli. O prêmio Florzinha do Rádio para Paulinha Carvalho. Obrigada, estamos Mas é uma distribuindo. rasgação de seda esse É Oscar assim. da Pan. A gente é assim, cada um puxa o saco de quem quer, não é verdade? Vai lá pro Twitter, entrega o seu Oscar, manda um @ hashtag Meu Oscar Vai Para. Muito bem, e você interage com a gente pelo WhatsApp também, 11931171009 é o nosso número, você manda uma mensagem em vídeo, tá bom? E eu vou falar agora com os cinéfilos de plantão, certo? Você que foi aí recentemente ao cinema, adorou aquele longa-metragem, divida com a gente. Você gostou aí dos indicados ao Oscar, né? A premiação mais importante do cinema mundial? E aí, conta pra gente, o que vocês acharam dos indicados aí? Aquela relação ali, aí sim, né? Melhor diretor, melhor filme, né? A gente vive falando aqui, né? Pode também falar de injustiça, Edgar. Às vezes tem um o filme que que você ficou de adorou fora. e, Que ficou como fora. não foi indicado esse filme? Vai lá, manda bala, interaja com a gente em mensagens de vídeo, tá bom? 11931171009. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da Pan, pelo portal jp.com.br, pela nossa transmissão em youtube.com/morningshowjp, além das mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Por exemplo, você pode passar na nossa página do Facebook, deixar o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando.
A gente abre o programa com a notícia da morte, né? Nesta quarta-feira, aos 42 anos, do ator Caio Junqueira. Estávamos aqui, eu e Fefito, no estúdio, quando a notícia veio. Ele tinha sofrido um acidente no último dia 16, né, Fefito? Exatamente. Um acidente grave de carro. E aí não resistiu e veio a falecer. Foi agora, há pouco, Fefito? A confirmação da morte veio agora há pouco pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. O Caio Junqueira, pra quem não sabe, ele fez Tropa de Elite, era um dos parceiros ali do Wagner Moura no filme original. Tem uma carreira desde os 9 anos na TV, começou a carreira na TV Manchete, passou por Record, por Globo, mas isso a gente vai relembrar já já. O acidente ocorreu no Rio de Janeiro no dia 16 da semana passada, na quarta-feira. Ele estava no aterro do Flamengo dirigindo seu próprio carro sozinho, perdeu o controle, subiu no meio-fio, bateu na árvore e capotou. As informações sobre o estado de saúde do Caio desde então têm sido um pouco desencontradas, porque ele chegou a ser declarado estável pelo hospital, chegou a ter uma melhora significativa, mas ele passou por cirurgia, uma vez teve fratura exposta e tinha outros problemas que não estavam sendo declarados pela equipe médica a pedido da família. Vários famosos, desde a semana passada, têm feito campanha nas redes sociais, pedindo para que doações de sangue fossem feitas em nome do Caio Junqueira, porque o estado dele ainda seria grave. O Caio é irmão do Jonas Torres. Para quem não lembra, o Jonas Torres é o Bacana, de Armação Ilimitada. E o Jonas chegou a declarar que o estado do irmão era delicado, mas que a família estava com esperança. O Caio também é filho de um ator chamado Fábio Junqueira, que também teve uma morte precoce, dessa vez por edema cerebral, aos 52 anos. Ele fez muitas novelas na Globo. O quadro dele chegou a se estabilizar, ele ia passar por uma cirurgia ontem, mas como estava com febre alta, a equipe resolveu esperar ainda para fazer a cirurgia na mão dele, que ainda tinha sofrido fraturas. Ele passou por séries como Tamanho Família, na Manchete, Desejo na Globo, fez a novela Barriga de Aluguel, fez A Viagem, Chiquinha Gonzaga, Engraçadinha, Hilda Furacão, O Clone, foi pra Record, onde ele fez Escravizaura, Ribeirão do Tempo, José do Egito, Milagres de Jesus. Ele foi um dos grandes nomes da retomada de novelas da Record, protagonizou muitas coisas. No cinema ele também teve em Central do Brasil, Zuzu Ângel, Abril Despedaçado, Tropa de Elite, que já citei aqui, além de ter uma longa carreira no teatro. O último trabalho do Caio Junqueira foi a série O Mecanismo, da Netflix. Ainda não é claro se o personagem dele tem algum tipo de cena inédita na segunda temporada da série, já que a série está sendo gravada desde o ano passado, a segunda temporada da Netflix. Ainda não tem nenhuma informação sobre velório, aconteceu tudo há muito pouco tempo. Se tiver, a gente pode atualizar vocês durante o programa, mas a princípio essas são as informações que a gente tem sobre o Caio, que tinha 42 anos e vai embora muito cedo. Fefito, você falou da participação dele no cinema, de outras obras na Globo que ele participou. Ele fez O Que é Isso, Companheiro, não sei se você colocou na lista, ele fez O Que é Isso, Companheiro, Zuzu Angel também, Central do Brasil, né? Ele tinha uma rodagem... Abril Despedaçado, uma rodagem interessante em filmes importantes, né? Ele transitava muito bem entre cinema, televisão e teatro. Ele fez coisas muito significativas para a história do audiovisual muito brasileiro. Jovem, né? Muito jovem, solteiro, não deixa família. O último relacionamento com quem ele teve publicamente assumido foi a Gisele Thier, que também é atriz. Eles ficaram juntos por bastante tempo. A família deve em breve liberar uma nota oficial sobre o caso, sobre a morte do Caio Junqueira, e dar informações sobre o velório. Boa, vamos seguir aqui. Vamos agora atentamente ouvir um trecho aqui de uma música. O nome da canção, se é que a gente pode chamar de canção, né, tem uma pompa maior, né? Remete a obras clássicas. Chamaria de faixa. Uma faixa, isso. Uma faixa chamada Fábio Assunção. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão. Olha aí, é uma música, faz menção ao ator Fábio Assunção, ó, explicitamente, né? E trata da questão de vou sair, vou ficar loucão, e todos sabem, Fábio Assunção vive um processo de recuperação, de dependência química, tudo. Agora, eu vou querer saber a opinião de vocês daqui a pouquinho, viu? Todo mundo vai participar dessa discussão, porque é um negócio que a gente tem que se questionar. Isso tem graça ou não tem graça? Até que ponto isso pode ser considerado uma brincadeira? Vai lá.
Não achei outra palavra melhor para colocar aqui, mas a Paulinha tem as informações. Do que se trata aí? Inclusive o próprio Fábio Assunção, né, Paulinha, já se manifestou a respeito dessa canção, né? Que não é exatamente super nova, mas enfim, começou com uma versão do Gabriel Bartz, que é youtuber. Depois teve essa versão do La Fúria, que já tá com mais de 2 milhões de plays no YouTube. Então é uma música que tá fazendo sucesso, que tem apelo aí pro carnaval. Inclusive, para o carnaval mesmo, a gente viu que seriam fabricadas aí máscaras com o rosto do Fábio Assunção. Também nessa conotação de meme, de brincadeira, pelos vídeos que vazaram em 2017 e 2018, quando o Fábio foi detido pela polícia em 2 episódios em que ele dirigiu embriagado e que foi filmado, né, por pessoas nas ruas e tal. E passou a ser associado com esse perfil de loucão Edgar, né? Aí o que é que aconteceu? O sucesso dessa música, claro que o Fábio veio a saber, comentou até sobre isso no programa, na Conversa com o Bial, de que, enfim, considerava não muito legal, né, transformar um drama que muitas pessoas vivem em brincadeira, em meme, em tiração de sarro. E aí surgiu esse vídeo do próprio Fábio Assunção e também dos autores contando que agora, Edgar, o valor arrecadado por essa música nas plataformas digitais vai ser revertido para ajudar pessoas que lutam contra o vício. Então foi um acordo que aconteceu entre o Fábio, entre essa banda La Fúria e também entre o Gabriel Bartz, para que essa grana agora vá para uma causa que é muito cara para o Fábio Assunção e para várias outras pessoas que se veem envolvidas nisso. Vamos conferir um trechinho do vídeo do Fábio, em que ele começa primeiro falando, em especial para quem vive o mesmo drama que ele. Bota do início com o áudio, Bruno. Vai lá. Oi, gente. Bom, eu não pretendia tornar esse assunto público por vários motivos, mas a imprensa resolveu comentar e os meninos foram bem generosos fazendo vídeo deles, explicando o nosso acordo sobre a música intitulada Fábio Assunção. Antes de qualquer coisa, eu queria falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Cada um nesse momento está num estágio, mas a nossa natureza é a mesma. Então eu quero dizer para vocês que eu não endosso de maneira nenhuma essa glamorização ou zoeira com esse sofrimento. Minha preocupação é com você que sente na pele a dificuldade e a complexidade dessa doença. A minha vontade é que você tenha sempre um diálogo aberto e encontre um lugar de afeto com sua família, seus amigos e com a sociedade brasileira. E assim merecer respeito e direito a um tratamento digno. Vale aqui dizer que jamais me passou pela cabeça censurar a arte do autor e dos intérpretes dessa música, mesmo quando eu percebi o tamanho e o sucesso que a música alcançou. Nós somos artistas e eu torço muito para que vocês conquistem cada vez mais muitos fãs. Conheço também a luta do artista no Brasil e torço para que vocês prosperem, mas não censurar não significa que não existe aqui uma oportunidade de conscientizar. 15% das pessoas do mundo têm problemas de adição, de dependência química. É muita gente sofrendo por não conseguir controlar suas compulsões e eu acho importante lembrar a todos que isso não vem escrito na nossa certidão de nascimento. Todo mundo começa do mesmo jeito, achando que tudo bem, mas pode não terminar tudo bem. Aí ele explica um pouco dos termos aí do acordo que ele fez com as bandas. A gente não sabe quais são as instituições que serão beneficiadas, eles vão decidir isso provavelmente juntos, e fechou com algumas palavras bem legais que eu acho que essas sim podiam virar meme, podiam ser replicadas por aí. Ele disse: nós não somos super-heróis, cuide de você, cuide de quem você ama, cuide dos seus amigos nas festas. E aí ele falou: lembrem que o Fabão aqui respeita a zoeira, ama a brincadeira, mas quer vocês bem e vivos, fortes, felizes e conscientes de seus atos e de suas vidas. E aí ele se refere aí nesse vídeo que ele fez ao vídeo dos meninos, então aí do compositor e também do líder da banda. Eles também publicaram seus vídeos. Eu separei um trechinho do Gabriel Bartz, que foi quem fez a letra da música, quem iniciou aí essa história, que ele conta um pouco de como isso começou e como que foi essa conversa com o Fábio. Eu fiz a música, era uma zoeira assim entre eu e meus amigos, e ela começou a tomar uma proporção que eu nunca imaginei. Cantores da Bahia cantando, cantores do Sul, todo lugar do Brasil. E pra minha surpresa, essa semana o Fábio Assunção entrou em contato comigo. Ele foi muito gente boa,
Ele conduziu isso muito bem. Ele veio com um projeto que eu não pensei nem 2 vezes em aceitar. Logo que ele falou, eu aceitei de primeira, que era pegar esse dinheiro que ia arrecadar nas plataformas digitais, a música do Fábio Assunção, e doar para instituições que cuidam de pessoas com dependência química. Tá aí, essa foi a conversa entre eles, esse foi o acordo, então é isso que vai acontecer. E agora fica a pergunta que você mesmo lançou, né, Edgar? Será que dá pra rir, dá pra se divertir com uma situação como essa do Fábio Assunção? É um meme ou é uma pessoa passando por uma dificuldade? Olha, a atitude dele, para usar uma expressão utilizada nas mídias sociais pela minha grande amiga Sara Oliveira, o cara foi gigante, é de uma nobreza isso que ele tá fazendo. Mas tem uma questão que, assim, não havia saída. O Fábio foi muito inteligente e eu acho que a coisa se ajeitou de uma maneira muito legítima dentro do discurso dele, né? Quer dizer, de não censurar, não querer censurar o artista, fazer a obra e tal, mas questionar a brincadeira com um assunto que causa sofrimento em 15% da população mundial, como ele explicou aí. Quer dizer, gigantesca. De usar isso agora como uma ferramenta de conscientização e uma ferramenta educativa, né, Edgar? Então, exato, acho que foi uma bola dentro aí. Traço. E usando não só a influência que ele tem, mas também dos outros que resolveram fazer aí a música, não sei se pensando ou não que pudesse ferir alguém, sim, mas agora mais conscientes da responsabilidade e revertendo essa renda para essas instituições e podendo ajudar muitas outras pessoas. Eu acho que essa música só seria aceitável se o Fábio Assunção não fosse dependentes químicos. Se ele fosse alguém que não tem esse problema e tivesse doidão na balada, tivesse sido flagrado 1 ou 2 vezes, acho sussa. Obviamente sou contra a censura, concordo com o Fábio Assunção, mas eu acho que é de mau gosto. Com certeza de mau gosto, mas a gente já tratou aqui várias vezes, né, sobre os limites do humor e concluindo que o humor ele funciona assim como uma sátira de estereótipos e não surpreende que muita gente ache isso engraçado. A gente falou daquele episódio da Porta dos Fundos, tem gente que acha graça no discípulo de Jesus, Tomé, levando cocaína para Santa Ceia, ou para Maria Madalena se prostituindo em orgia com os demais discípulos. Esse é o tipo de humor que está sendo veiculado pelo Porta dos Fundos na Netflix. Não surpreende que essa música tenha feito tanto sucesso. O ponto positivo é a mudança de atitude do Fábio Assunção em relação à liberdade de expressão. Vamos lembrar que ele tentou sim, queria censurar o filme do Danilo Gentili, no qual o próprio filho participava e queria censurar por divergências políticas com o Danilo. Me lembrou muito aquela máxima do Chico Buarque, né? Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Mas enfim, também é uma oportunidade para a gente refletir quando a gente trata de Fábio Assunção, com esses episódios públicos aí de entorpecimento. Eles comprovam, Edgar, a ingenuidade daqueles que advogam que o consumo de drogas é um ato exclusivamente individual. A gente vê a repercussão social. A Paulinha falou aí que ele teve problemas por dirigir embriagado, mas é muito mais que isso. Nos 2 episódios houve dano ao patrimônio público e depois a colisão com 3 veículos, Edgar. Então, causou um acidente, no caso aqui de São Paulo, sim, e desacato a autoridade também. O adicto sem tratamento, ele é uma bomba relógio, né? E esse é um dos motivos pelos quais a questão da legalização de drogas tem que ser debatida com muito mais maturidade e um olhar para a realidade, até porque a tragédia vira uma questão de circunstância nesses casos. Quer falar, Vini? Não, acho que é isso, então. Pra mim, bola dentro aí do Fábio Assunção. Eu acho que só a pessoa que tá passando também, né, por essa doença, por esse vício, sabe aonde que pega, aonde que atinge, né? Então a gente não tem também tanta ideia, assim, do quanto machuca, né? Porque pra gente é uma música e tal, tá fazendo ali uma zoeira, mas pro cara que tá sendo alvo disso, né? Então acho que ele encontrou uma saída bem legal mesmo. Parabéns aí pro Fábio Assunção. Vamos pensar, né, no que tá fazendo, no que tá gerando entretenimento, né, no que é visto como entretenimento. Vamos refletir sobre isso, né? Girando o assunto aqui, o presidente Jair Bolsonaro fez ontem sua estreia no palco internacional. Em discurso no plenário do Fórum Econômico Mundial em Davos, ele defendeu que o Brasil lidere pelo exemplo. O capitão reformado destacou a disposição do país na abertura econômica, no combate à corrupção, no compromisso com a democracia e na integração entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. O presidente sublinhou
sublinhou a desburocratização e a segurança jurídica como instrumentos fundamentais para o Brasil retomar investimentos e negócios com outros países. Sobre a tão esperada reforma da Previdência, o assunto foi só abordado em resposta às perguntas formuladas pelo curador do fórum. Vamos a Brasília ouvir o Zé Maria Trindade. Zé Maria Trindade sempre faz os comentários políticos pra gente aqui diretamente da capital federal. O que você depreendeu desses 6 minutos? Foi um discurso curto, considerado curto, né, Trindade, para esse formato de evento. O que você pode nos dizer a respeito? Como você viu essa fala do Bolsonaro? Bom dia. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, houve críticas quanto ao tamanho do discurso e não exatamente quanto ao conteúdo. Só o PT é que criticou o conteúdo, disse que o presidente tinha outros assuntos para falar num fórum tão importante como esse fórum mundial, econômico mundial, lá em Davos, na Suíça. Acontece o seguinte, nós estamos acostumados com a política tradicional, com os presidentes anteriores, presos a normas, presos a costumes, em que esses discursos eram redigidos por especialistas em cada setor e tinha um especialista em discurso só para resumir os assuntos definidos pelos setores específicos do governo. Então saíam aqueles discursos longos, empolados, lidos, e que não tinha a cara do presidente, nunca teve a cara do presidente da República. Um ou outro pitaco ali que você via a digital do presidente. Agora não, você viu, ele antes disse que seria um discurso curto, então eu costumo mais acompanhar o conteúdo do que o tamanho do discurso. Eu acho que nisso aí ele não peca. Por outro lado, ele quis passar a mensagem clara de que aqui no Brasil os assessores, ou seja, o ministro da Economia, o ministro da Justiça, terão poderes e terão força para desempenhar o que é um governo colocado como plural e não centralizador. Centralizador nas normas, e ele ali já definiu. Eu achei que foi um discurso bom, porque a cara do Bolsonaro é isso. Durante toda a campanha ele nunca aprofundou em temas e eu, francamente, não cobro esta profundidade toda de um governante, não. Se fosse assim, pegaria a melhor nota do Enem e colocaria na presidência da República ou faria um concurso sobre conhecimento, né? Eu não costumo cobrar. O que eu cobro mesmo é decisão política, ou seja, sensibilidade nas decisões, e é isso que ele deve ter. Agora, que foi diferente, foi, e chamou a atenção. Acharam que foi um discurso evasivo e vazio? Eu acho que não, definiu ali os temas principais. E aí a profundidade fica com o exercício. Ô Edgar, e o discurso aí do Bolsonaro, antes até dele participar lá em Davos, ele já tinha chamado a atenção, causou até uma polêmica aí nas redes sociais, pelo almoço dele, que foi feito em um supermercado popular. Lá em Davos, né, um verdadeiro bandejão, né? Tem até uma foto que foi feita aí do Bolsonaro comendo no bandejão, né? Ali o clássico self-service, né? Serve. E aí isso acabou dividindo a internet, porque os apoiadores do Bolsonaro consideraram que isso é um gesto de um cara simples, de um cara humilde, mostrando, né, esse jeitão do Bolsonaro ser, mas outros chamaram a atenção para o fato dele ter desperdiçado talvez uma oportunidade de jantar com 70 chefes de Estado, com líderes mundiais, fechar parcerias, conversar, atrair investidores, porque ele estava no centro de tudo isso, né? Então, já este momento, antes do discurso, acabou causando essa polêmica aí, viu, Edgar? Vamos lá. Ele usou, aproximadamente 1/3 do tempo que normalmente um chefe de Estado usa em cerimônias, em eventos como esse aí. Aproveitando aqui o que o Zé trouxe pra gente, Caio, e reforçando um pouco o outro lado da crítica, porque ele aproveitou o tempo para delimitar espaços mesmo desse alinhamento, digamos, de governos de direita, focando ali a crítica em governos de uma maneira geral, mas focando a crítica em governos de esquerda, dizendo que o Brasil não vai, a América Latina não vai permitir que o bolivarianismo tome conta, vendeu o Brasil como um país daqui para frente seguro para fomentar e para que o turismo prospere por aqui.
por outro lado, fica um pouco dessa frase que o Vini traz, que é óbvio que uma imagem dessa causa uma reação na população. Pô, é bacana, o presidente mostrando aí que não é feito a glamorização. Gente como a gente, popular. Gente como a gente. Isso tem um grau político muito forte. Mas em contrapartida, fica mesmo a ideia de que perdeu-se a oportunidade de dialogar frente a frente ali com grandes líderes do mundo todo. É sempre interessante ler as manchetes do jornalismo tóxico, né? Então, por exemplo, o Diário do Centro do Mundo falou: acuado e deslocado, Bolsonaro almoça sozinho em bandejão de Davos, né? É possível estar solitário, viu, Edgar, na companhia de milhões. Eu, por exemplo, agora estou falando sozinho, mas eu me sinto ecoando a voz de milhares, né? E me lembrou tem uma poesia maravilhosa, né, do Paulo César Pinheiro, chamado Solidão. Você lembra dessa? Qual que é essa? Essa aí é a seguinte: eu sozinho no meu caminho, sou eu, sou todo, sou tudo, e isso sem ter contudo jamais ficado sozinho. Olha aí. Fica a dica aí cultural pro ouvinte da PAN. Esse é um poema maravilhoso, vai com certeza levantar os espíritos de quem não tivesse sentindo aí com forças para tocar o dia a dia. Agora, a questão, até a crítica, a duração do discurso, né? Já que a gente está falando de poesia e literatura, como é que era aquela frase do Zé de Alencar, né? Os discursos devem ser como os vestidos das mulheres, não muito curtos para que não nos escandalizem, não muito longos para que não nos entristeçam. Vamos dar um desconto que isso foi falado aí no século XIX. O dele foi o quê? Uma mini saia ali no joelho? Mais ou Uma menos. hot pants. Aí é com a Paulinha, né? Mas você considera que a imprensa internacional também foi tóxica? Porque a reação, Caio, é gigantesca. A imprensa internacional, ela é tóxica. Aliás, eu cometi o grande erro de método de ter lido as críticas antes de ver o discurso. É ruim, porque é quase impossível você se desvencilhar do pessimismo e do ranço que a elite do jornalismo tem em relação a esse novo governo. Qual que era a minha expectativa, né, diante de ler tanta crítica negativa? Eu falei, nossa, eu vou ver um discurso de saudação à mandioca, né, exaltando a estocagem do vento, enfim, que traz aí à tona da figura oculta por trás de toda criança, que é o cachorro e tal, mas não foi nada disso. Graças a Deus, minhas expectativas foram frustradas. O que eu vi foi, de fato, um discurso de defesa contra 3 pontos, e isso serve tanto para a imprensa nacional quanto internacional. O Bolsonaro é taxado como um cara isolacionista, né? Em primeiro lugar, antidemocrático e inimigo do meio ambiente. E ele focou o discurso dele nesses 3 pontos. Ele abre o discurso dele na parte do isolacionismo falando o seguinte: confesso que estou emocionado e me sinto muito honrado em me dirigir a uma plateia tão seleta. Depois ele valoriza o Fórum de Davos enquanto órgão multilateral e, com humildade, então, se coloca aberto ao diálogo numa relação de interdependência com o mundo. Na questão antidemocrática, ele deixa bem claro: assumiu o Brasil numa profunda crise ética, moral e econômica. Vamos lembrar que Mensalão, Petrolão são esquemas de corrupção cujo objetivo maior é abastecer um projeto criminoso de perpetuação no poder, que é a antítese da democracia, né? E ele destaca a legitimidade dele ao trazer um dado chocante, provavelmente, para todos os burocratas e líderes internacionais de Davos, que a campanha dele custou menos de $1 milhão. Isso deve ter chocado a plateia, porque mostra um apoio popular que provavelmente é inédito para todo mundo que estava ouvindo isso lá. Ele também destaca que pela primeira vez no Brasil é formado um ministério técnico sem aquela política do presidencialismo de cooptação, do toma lá da cá, e o loteamento do executivo com os partidos do poder legislativo. E finalmente, na questão do meio ambiente, ele deixa muito claro o combate ao lobby que se convenciona chamar como Farms Here, Forest There. E ele foi muito bem tratado, que é o quê? Fazendas aqui, florestas lá. Ou seja, as grandes potências internacionais estão mais interessadas em preservar no quintal dos outros e não no seu próprio. Isso tem textos excelentes do J.R. Guzzo, repercutidos pelo Augusto Nunes e também muito bem explanados pelo Evaristo Miranda, da Embrapa. Ele fala o seguinte para Davos: somos o país que mais preserva o meio ambiente. E ele fala que preservação e desenvolvimento são interdependentes e indissociáveis. Ele coloca tudo isso junto com alguns dados que também devem ter surpreendido muitas
lideranças lá. Fora isso, além desse discurso de defesa, tem algumas questões propositivas que eu achei muito legais, porque já servem como metas. Primeiro, colocar o Brasil entre os 40 destinos turísticos do mundo. Muito importante. Segundo, colocar o Brasil entre os 50 melhores países para se realizar negócios. Vamos lembrar que, pelo Banco Mundial, nós somos só o 109º país de 190, e pela Heritage Foundation, nós estamos entre as 30 economias menos livres do mundo. Então isso aqui é uma meta muito importante. Ele falou em redução de carga tributária, desburocratização, respeito a contratos e responsabilidade fiscal no contexto das reformas. Para fechar, ele disse: quero mais do que o Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Eu achei o discurso positivo. Eu acho também que tem uma questão aí que a gente precisa trazer à tona. O Brasil não é o país que mais preserva o meio ambiente no mundo. Segundo o estudo do Banco Mundial de 2015, o país possuía 59,9% de área preservada, bem longe de Suriname, Micronésia e Gabão, que tem quase 90%, ou de Suécia e Japão, que tem 68,5%. O Brasil seria o 30º país nesse sentido. Mesmo em sustentabilidade, o Brasil está em 69 posição, 69ª posição, o segundo Environmental Performance Index, que é feito pelo Fórum Econômico Mundial e utiliza 24 indicadores. O Brasil está também atrás de Suíça, França e Dinamarca. A gente não é o país que mais preserva no mundo, segundo o fact-checking, por exemplo, do aosfatos.org. Não, mas é porque existe uma diferença de preservação. Existe uma diferença de preservação de vegetação nativa, né, com políticas de reflorestamento. Então tem que ser feita essa diferença também. No Brasil, 2/3 do território é de vegetação nativa, e a gente tem um código florestal que prevê que nas propriedades particulares enfim, o fundiário só possa usar 20% da terra e é obrigado a preservar 80% da terra. Então a gente tem mais de 3 trilhões de capital privado investido em preservação. Se você pegar as grandes economias, o Brasil é sim o país que mais preserva. Ô, Trindade, você viu que só na análise aqui que a gente fez no bate-papo já deu 3 vezes o discurso do Bolsonaro lá, né? Só falando dele. Verdade. Hein? Me chamou a atenção também o tom do discurso, um tom diferente, meio militar. Eu me lembrei da ordem do dia do Exército, né? Bem assim, firme, né? E objetivo. Essa linguagem binária militar, ela tem um sentido de evitar dúvidas, ou seja, a definição de pontos mesmo, né? E sobre o meio ambiente, Caio, eu sempre me perguntei por aqui, é a primeira vez que esse debate vem à tona nos meios oficiais, rondam aqui Brasília, mas nunca oficialmente, o porquê do mundo, né, atacar o Brasil na preservação ambiental, já que o produto brasileiro é o produto da agropecuária. É o único lugar, o único setor onde o Brasil ele disputa a igualdade de condições com o mundo e ganha de países como os Estados Unidos. Então, é um discurso para ser levado a sério sobre esses ataques para reduzir a área plantada no Brasil. Sobre a história do almoço, eu sempre me perguntei aqui em Brasília, tem mania, tudo, vamos resolver, vamos almoçar. E aí eu perguntei para um amigo meu o porquê. Isso é antropológico, né? O ser humano, ele pensa como se morasse ainda na caverna, em busca de alimentos. E aí, o sentido é o seguinte: nós temos aqui comida à vontade sobrando, então não vamos brigar, ou seja, é o início de paz. E o almoço do Paulo Guedes, o ministro lá com o setor econômico, foi muito mais caro do que o do presidente da República, né? Mas lá ele precisava dessa bandeira branca com os investidores internacionais. Tá certo. Valeu, Trindade, um abração, bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Perfeito, bom dia a todos. Vamos lá, vamos falar do que interessa agora? Óbvio! É o que interessa nesse país. Quem quer saber de Davos? O assunto é BBB 19. Quem quer saber da casa mais vigiada do país? Saber do discurso de eliminação, né? Exato. Ontem rolou a primeira eliminação e quem é que deu adeus já nesse primeiro... Foi o primeiro paredão, é isso? Foi o primeiro paredão, foi um paredão do bem, considerado um super paredão, porque tinha 14 pessoas dentro dele. Aos poucos o Thiago Leifert foi liberando as pessoas e a gente votava em quem a gente queria que ficasse, né? Queria que ficasse. Inclusive, uma das mais votadas foi uma tal de Isabela, né, Fefito? Olha, Vinícius! É a protegida do Vini. A protegida do Vini. Ele tá tentando escapar da aposta do bigode. Ele faz parte da imprensa tóxica.
Ó, você vai se juntar com o Foi Lemondes. mesmo? Pintar o cabelo? ou Não, tatuar? deixar o bigode crescer. Ah, o bigode. Cuidado, você vai se juntar com o Lemondes, com El País, com o Washington Post, você vai estar muito mal acompanhado. Der Spiegel, New York Times, Olha CNN. só, o fato é que o eliminado de ontem foi uma grande surpresa. Por que, Fefito? Porque a gente esperava que fosse um e foi outro. Por uma margem muito curta, quase acertamos, a margem foi muito curta, mas não foi o Wanderson o eliminado foi o Vinícius. Tinha que ser o Vinícius. Tinha né? que ser o Vinícius. Olha, Vinícius, acho que o BBB tá te mandando um sinal Pois de que a Isabela não é. pecado. O Vinícius foi eliminado, mesmo sendo o mais querido da casa. Tem uma coisa chamada queridômetro lá dentro, em que eles votam, em quem eles curtem mais. Ele era o mais popular lá dentro, mas foi eliminado basicamente porque mentiu pra Hannah. Em dado momento, depois da votação que mandou 3 garotas para o quarto dos 7 desafios, a Hannah chegou pra ele e perguntou: você votou em mim? E ele esqueceu que tinha um monte de câmera vigiando e falou: não, imagina. Pegou muito mal mentir. Ao contrário dos Estados Unidos e da Inglaterra, em que mentir pega bem, porque essa casa é uma casa de mentiras, aqui no Brasil pega mal. Então as pessoas não podem ser sociopatas. Você não pode jogar, você não pode blefar. Não pode jogar. Então aí pegou muito mal, as pessoas pararam de votar nele e ele perdeu pro Wanderson, que estava sendo acusado de agressão, né, Vini? Isso, inclusive a polícia pode baixar lá na porta do BBB, Edgar. E eu acho que a Globo tava até torcendo mesmo para que o eliminado de ontem fosse o Wanderson pra já resolver essa parada de uma vez, né? Porque a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá confirmou que vai sim ao Projac ainda nesta semana para ela intimar aí o Wanderson, que é acusado, Edgar, de violência doméstica, estupro e também de importunação ofensiva. Essas 3 acusações foram feitas por uma mulher lá no Acre, a polícia do Acre. Essas acusações já tinham vindo à tona na época que foram anunciados os participantes. Sociais. Pelas redes sociais, a galera já começou a pedir a expulsão do Wanderson, mas a Globo disse que ia esperar mais investigações sobre o caso para poder tomar alguma medida. Vamos ver o que vai ocorrer aí nessa semana, se teremos mais uma vez, porque isso já aconteceu, né? A polícia no BBB. Se a polícia intimar ele de fato, a polícia pode inclusive bater lá na porta, como já bateu no caso do suposto abuso entre Daniel e Monique no BBB 12. O Wanderson de fato não é o mais popular não, foi o segundo menos votado. A gente vai aguardar agora. Mas eu acho que a Globo vai gostar desse bafão. Vai chamar a atenção pra ele de novo. E se o Wanderson sair, quem sabe o Vinícius não pode voltar, né? Ah, será? Acho que não. Uma saída, o cara é legal. Imagina, ele é um mala. Mentir pra Hannah. Quem é? Vou aproveitar o presidente que foi citado aí. Claro. Dá a hora certa pra gente, velho. Inclusive, ó, 10h38, hein? 8 minutos. 10h38, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Todo mundo. O nosso convidado de hoje e uma música dele em especial se tornaram onipresentes por todo o Brasil. Olha, nesse exato momento, Vitor Clay, o Sol estão ao mesmo tempo aqui no Morning Show, na playlist de muitos dos nossos ouvintes, tocando nas praias desse Brasilzão aí afora e em outros tantos lugares, né, dispostos a dar uma chance ao chamado alto astral. Com apenas 24 anos, já deixou de ser uma promessa para despontar como um dos grandes nomes do pop nacional. Será que foi fácil essa trajetória até aqui? Ele mesmo responde pra gente. Seja bem-vindo, Vitor. Legal ter você aqui, cara. E aí, galera, que massa, mó astral, velho. Um monte de gente bonita, sangue bom aqui, cara. Da hora, já vou chegar. A Claque gosta, depois dessa afirmação aí, a gente já dá uma aplauso aqui, cara. Isso aí. Cara, eu até falei, Edgar, tava vendo os depoimentos lá do Red Hot Chili Peppers, tava lá ele lá, cara. Agora encontrei o cara, puta, tava viajando, tocando e tava assistindo lá no YouTube, massa pra caramba. Legal, você é fã da banda também? Pô, sou fã demais, cara, sou muito fã dos caras, acho um som incrível, né? E é uma banda que faz muito parte até do Sol, cara, é interessante, porque as guitarras de Sol, as guitarras de Sol a gente quis botar um pouquinho dessa pegada Red Hot, assim, né? Verdade. Meio suja mesmo, assim, um pouquinho de drivezinho, assim, mas aquele drive leve na guitarra, então a gente buscou umas referências assim, até na música nova deles ali, que eu esqueci, a Dark Necessity, aquele lançou do disco novo, né? Sim. Então a gente pegou um pouco dessa levada, assim, mas, pô, maior prazer tá aí, cara. Muito legal bom dia pra todo mundo. Aqui, meu. Pô. Bacana a gente começar essa conversa aqui, e aí eu quero que você me responda. Como é que foi o caminho até aqui? Foi árduo? Foi difícil? Cara, eu comecei muito novo. Com 9 anos minha mãe me ensinou a tocar violão. Minha mãe toca piano clássico, ela ama, né?
tocar piano, tudo, teclado, e com 10 anos eu comecei a escrever já, ela me botou em escola de música, tudo, isso no Rio Grande do Sul ainda. Depois, com 11 anos, eu fui me mudar pra Santa Catarina. Quando a gente chegou lá, minha mãe me matriculou numa escola de música, antes de me matricular na escola de ensino fundamental, médio, né, comum, assim. Então ela já sempre quis me incentivar, assim, a música, né. E aí, cara, mais tarde, com 13 anos, eu vinha gravar o meu primeiro disco, que foi um amigo da minha família que investiu. E esse cara tinha como conselheiro o Bruno do Bruno e Marrone. O Bruno do Bruno e Marrone me viu tocando e falou, cara, investe nesse moleque aí que, pô, ele tem um som massa, tem umas músicas legais. E esse cara investiu em mim e tal. Eu fiz o disco, as coisas não deram tão certo. Segui minha carreira. Pô, mas com 9 anos, você tá dizendo? 13. Não, com 13? 13. Era o quê? Uma pegada o quê? Mais uma mulher infantil, assim, ou não? As letras eram umas coisas assim... Mas você já escrevia, né, Vitor? É, eu já Isso que é escrevia. engraçado, você já começou escrevendo suas próprias músicas. Com 10 anos eu lembro que meu irmão escutava muita coisa internacional, eu pegava as músicas assim, internacionais, e ficava botando minhas letras, assim, do meu jeito, Não sabe? dá pra imaginar você numa vibe balão mágico. Né, não era então nessa onda, era um pop rock, assim, já, eu já pegava o violão, já fazia as levadas do meu jeito, assim... Já metia umas pestanas, já. Aqueles quadradão, sabe? Sabe? Você consegue lembrar uma dessa época aí? Ah, cara... Agora eu te peguei. Mas as músicas falavam sobre o que exatamente? Era uma coisa meio romântica, assim, mas sabe, o que eu observo é que tinha muito verbo, assim, sabe? Ah, eu queria te amar pra te encontrar. O cara não ia em nenhum lugar, porque eu tava amadurecendo aquele lance da composição, sabe? Hoje em dia, eu já vejo que quando eu vou compor, eu tento botar mais os substantivos, eu tento deixar de lado os verbos pra que a galera consiga enxergar o que eu tô falando, sabe? Tipo, pô, a morena, ela tinha um sorriso e ela tinha um olho azul, eu encontrei ela onde? Como é que foi que aconteceu? Pra que a galera consiga definir a composição, né? Já que a gente tá cantando, né, nos ouvidos das pessoas, mas eu quero tentar fazer elas enxergar. O que mais te inspira, Vitor, pra poder compor uma música? Eu sou um cara assim que eu sou muito observativo nas pessoas, assim, eu acabo, às vezes eu olho uma atitude de alguém, eu pego aquilo pra mim, sabe, e tento jogar, pô, isso aqui lembra muito cotidiano, isso aqui a galera vai se identificar muito, sabe? Tipo, foi o lance do sol, assim, quando eu comecei a escrever, na hora que eu acabei a música, eu falei, o sol, velho, o bagulho vai estar ali sempre. Sabe? Nunca vai sair da vida das pessoas. Então, se eu conseguir chegar com a música, elas vão olhar pro sol, vão lembrar da música. Foi com esse som que você percebeu que, putz, agora rolou. Agora. Som, é engraçado. Foi o divisor de água, assim, que mudou a vida. Eu ouvia a música direto, tocava aqui na rádio direto, aí eu tava no carro ouvindo, pintava a música, falava, pô, quem que é esse cara que essa música não para de tocar? Não para de tocar, E você falou de eu estar na tua frente, agora o cara tá na frente da minha frente também, entendeu? Muito legal, a tua alegria, assim, você tem uma alegria, assim, já contagiante de cara. Assim. Pô, que legal, cara. Eu fico felizão de ouvir isso, cara. É massa demais porque né, nessa longa estrada aí, como eu falei, o cara vai compondo, vai escrevendo, vai amadurecendo. Dali pra frente que eu gravei um disco, nas coisas não deram tão certo, fui tocar nos barzinhos. Eu tinha acho que uns 15 anos e eu tocava nos sushis, assim, da região lá de Santa Catarina, Balneário Camboriú, onde minha família mora até hoje. E aí o Armandinho, de Desenho de Deus, né? Sim. Quando Deus te desenhou, Sim. ficou sabendo de mim e me chamou. Falou, moleque, eu vou começar a te levar pra um show, velho. Não fica mais tocando nos botecos aí, vou te levar pro show. E aí me apadrinhou, cara. Pegou, falou, vamos gravar um disco, ouviu minhas outras músicas, vamos gravar um disco. E aí o Vitor já deu uma evoluída daquele primeiro disco, as músicas já estavam mais legais. Deixa eu aproveitar aqui uma coisa que nada a ver com a história, mas que pode render algo aí, vamos ver. O Rodolfo, cara, o Raimundos, Claro, está em Rodolfo Camboriú. ele Você mora cruzou lá. com ele lá? Já várias ou vezes, não? a gente pega Como é que- onda junto, tudo, cara. Ah, tá vendo? Que doideira, cara. E aí, você fez um a som gente com ele, Eu não? não cheguei a fazer um som, mas esses dias é interessante perguntar isso, porque eu tava lá ensaiando, lá no estúdio, lá em Balneário, e chegou um brother meu que é baixista dele, o Tite, e falou, meu, tô com o violão do Rodolfo aqui pra tu dar uma testada, ver se tu curte. Era um Martin animal. E aí ele deixou o violão lá pra mim, pra eu curtir o violão, assim, testar, ver se eu ia gostar do violão, quem sabe ele tava vendendo, né? E aí, cara, a gente se tromba direto e troca ideia de música. Pô, Rodolfo, como é que tá? Tudo. E ele tá bem pra caramba, cara. Sim. Surfando na paz. A gente tem vários amigos em comum. A banda dele toda eu conheço e estão direto comigo E também. essa parceria no surf tem como cair pra música também, ou não? Cara, pra mim, isso é um prazer, né, cara? Eu escuto o Rodolfo das antigas, gosto muito da época do Raimundos, do Rodox e também da época de hoje dele, do Rodolfo Sim. Abrantes, né, cara? Eu acho que é um cara que tem uma... Como tu falou até da energia, é um cara que tem uma energia muito massa, assim, no falar dele. Sim. Ele fala, ele te hipnotiza com a palavra dele, né? Sim. Então é uma Vitor, coisa muito você legal. tava falando de composição, eu lembro, essa música, O Sol, ela é um hit absoluto. Eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu gravei letra,
melodia, Sim. fiz uma associação positiva, porque ela tem um pouquinho de melancolia, mas ela te leva para cima. Eu achei legal você falar dos verbos e substantivos. Vi que você colocou uma palavra totalmente exótica, né? Que é melanina. No meio da... Cara, essa aí foi... lembrando que, né, nosso herói da letra brasileira, o Djavan, ele coloca Via Láctea, dinossauro na música e fica bom, né? Braille, enfim. É bom demais, cara. Eu acredito que quando a gente para escrever as músicas que tem as palavras mais malucas, ao menos como compositor, as que eu mais curto, assim, sabe? A minha dúvida é, quando você escreveu, você percebeu que você tinha feito uma coisa genial, ou uma coisa que ia mudar a sua vida? Você teve uma sensação diferente em relação a essa música especificamente? Quando, foi a música, assim, que eu tive a sensação, com certeza, mais diferente de todas, porque eu vinha escrevendo várias músicas, nada acertava de vez, assim, e quando eu escrevi o Sol, eu lembro que a primeira, assim... A primeira, como é que eu posso dizer, o primeiro feeling que eu tive foi que eu gravei a música, eu gravei naquele aplicativo do celular, o GarageBand, sabe? Que dá pra gravar, tipo um estúdiozinho em casa, pra ver assim. E aí eu gravei, eu tenho até, depois eu mostro as tracks pra vocês aqui. E aí a mulher que cuida da casa da minha mãe, ela tava, ela nunca falou nada de nenhuma música minha, tava passando um aspirador de pó, eu escutando a caixinha de som, ela desligou o aspirador de pó, bateu no meu quarto e falou, Vitor, essa aí... é uma das melhores músicas que eu já ouvi. Essa vai virar. E aí eu fiquei, cara, que legal. Você falou de algumas influências, né, do Red Hot. Que outras, assim, você poderia citar que estão influenciando diretamente o seu trabalho agora? Cara, hoje eu acabo esse lance da sétima maior, dos acordes abertos, que é o que dá melancolia no som, né? Quando você vem, tudo fica. Essas notas abertas, elas dão um negócio assim. Mas daí já vem o refrão, já abre aquela alegria, né? Então isso aqui acabou virando meio que uma identidade minha que eu gosto de usar. Toda hora que eu pego o violão, vou abrir uma música, eu já jogo uma sétima maior, ou tento usar muito capotraste pra usar os acordes abertos, né? Uma coisa que faz muito parte do meu DNA artístico é Supertramp, é uma banda que eu sou muito fã, cara. Demais. Que eu ouvi quando eu era pequeno, meu pai ouvia muito, e até hoje eu carrego comigo, assim. Então sempre que eu quero buscar, às vezes, alguma coisa diferente, de Paris vocal... ao vivo é um clássico, né? É demais. Supertramp pra mim, cara, é um negócio que começa a tocar, velho. Puta banda, Vamos parar de conversar. Já que você falou em pegar o violão aí, já que você já pegou o violão, vamos ouvir uma aí? Vamos O que você nessa. vai tocar aí, cara, pra gente? Eu vou tocar uma música nova minha, que é de trabalho agora, que é Adrenalizou, o nome dela. E ela tem várias palavras malucas, já que a gente tava falando de composição, eu vou tocar ela aqui. Vai lá. Tô meio baleado da voz com esse entra e sai de ar-condicionado, mas vai dar Vai que vai. Vitor Clay aí com a gente aqui no Morning Show. Montanha russa, paraquedas, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelera os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Na tua mão, na tua mão. Porque eu imagino que quem faz o Sol, que virou uma música literalmente chiclete, todo mundo sabe, bate e você já tá cantando junto ali, cara. deve ficar com medo de depois. Será que eu vou conseguir repetir o feito? Você já repetiu com Morena e você tá agora com Adrenalizou. Adrenalizou. Aliás, quem é a Morena? Quero Ah, saber se você teve meu esse Deus. medo e quem é a Morena. Cara, e quando... Existe uma morena específica? Existe. Quando eu cheguei aqui, tava tocando Morena ainda, falei com ela ontem, eu lembrei já dela de novo, né? Porque, caramba, essa música é definitivamente, assim, tem um valor especial, primeiro por ela ser a música pós-sol e, pô, tá dando muito certo, eu tô muito feliz por isso. E também porque realmente esse romance aconteceu e vocês conhecem a Morena, cara. Vocês conhecem a Morena. Não sei se ela é capaz de ela ter vindo aqui no programa até hoje. Quem é a Morena? Cara, tá estouradaça a banda dela, velho. Tá, ao menos eu entro no Uber, nos carros, tudo e tá tocando. Se a gente não souber tá agora, tocando. Peraí, tem que saber. É que não, você Pode falar o nome? eu posso falar, mas é que é legal porque vocês conhecem ela, cara.
Mais uma dica, mais uma dica. Mais uma dica, vamos lá. Anitta. É o quiz, não. Pô, Ele falou banda. Uma banda. Ela é da mesma cena que eu, assim, agora, essa cena que tá surgindo. Você sabe, agora já. Gente, pelo amor, eu não sei, cena? eu tô desesperada. Porra. Pessoal do Twitter, vocês me mandem aqui agora. Uma na nossa noção, eu hashtag conheci quem ela é. antes de O Sol. A e antes... Gabi, da Melim. Caramba. Olha! Salva! É o meu Google automático. Põe uma foto dela aí, Brunão. Colou Jonathan aí. Verba mandou aqui no Twitter, gente. Então, enquanto o Bruno coloca uma foto, vamos dar uma escutadinha aqui em Morena. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aí na tela, a Morena. Gabi o quê, Paulinha? Banda Melim. Gabi Melim, é o sobrenome dele. Uma bela morena, Olha diga-se aí. de Fica passagem. aí o estímulo pra gente colocar Supertramp, adjetivo, substantivo e melanina no nosso repertório. Mas então isso aí é... Porque Você o meu sacou? marido é músico e ele também me ganhou meio que me mandando uma música. Eu achei meio injusto, eu acho esse um grande golpe baixo. Grande que eu golpe tô baixo. vendo que talvez você se utiliza disso Pra conquistar as garotas. Acontece isso muito com você. Cara, na verdade, assim, é muito louco isso. Porque acontece, velho, direto. Tá ligado? Tipo, Trago verdades, né? pô, eu tenho que ser sincero, né, cara? Eu, assim, eu sou um cara que eu sou meio bobo, assim. Eu conheço a mina e se me bate um negócio bom ali, eu já começo a escrever e, cara... E já escrevo a música... Normalmente eu não chego e mostro, assim. Mas essa da Gabi, por exemplo... Né, quer dizer, a Gabi, caraca, agora parece que eu tô me entregando demais. Mas essa da Morena, por exemplo, toca... Tarde demais, o Brasil todo já sabe. Essa da Morena aí tocou... Quando tocou no rádio, você me mandou mensagem. Quando lançou a música, na verdade, né? Ela já mandou mensagem. Falou, pô, esse som aí... Amorzinho. Tu escreveu pra mim, porque é tudo. O lance dela rir do cabelo, o lance ali do olho dela mesmo. Porque no dia que a gente se conheceu, na festa bateu uma luz e ela tem um olho um pouco mais claro. Eu, caraca, olho azul. Ela, não, meu olho não é azul, teu olho é... E o som inteiro ali é Cantadinha, hein, Vitor? É, Que de bobo você não tem nada. Mas Eu pensei aqui comigo. Vamos fazer um trechinho de O Sol pra gente sair pro break comercial aí? Pode A ser, gente vamos lá. vai dar uma parada, mas vamos retomar o papo com o Vitor Clay. Manda lá. Pô, vocês me ajudam no refrão aí, hein? Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo. Agora é com vocês, Morning Show, o refrão, aê! Aê! E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Aê! Jovem Pan Morning Show. Vitor Clay aqui no programa, a plateia aplaude, olha aí, ó. Daqui a pouco a gente segue nesse papo bacana com o Vitor Clay aqui no Morning. Agora 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vitor Clay com a gente hoje aqui, batendo um papo nessa manhã de quarta no Morning Show, trazendo Aê. alegria, fazendo um som ao vivo. Tamo na área, aqui, irado, assim. cara. Ô, coisa boa que deu pra tocar umas aí, cara. Pô, massa aí. Da hora. E ainda vamos te explorar um pouquinho, Claro, vai. não, vamos ficar aí, velho. Eu tô amarradão, fico aí o dia inteiro, poxa. Viu, vamos falar um pouco do clipe. Você tem um clipe aí recente, que foi lançado recentemente. Sim, da música de trabalho agora, Adrenalizou, cara. É uma doideira, pulo de paraquedas no clipe, tudo. Já tinha saltado ou não? Não. Mas é que tem um mistério, né, cara? Sabe qual é o mistério? Revela o mistério. O É mistério. mentira, você não pulou nada? Mas é que... Mas que não é pra galera saber. É pra olhar e pensar. Olha o clipe e pensa, ele pulou de paraquedas sozinho, fez mortal, caramba. Olha. Vamos ver. Vamos ver um pouquinho ali, ó. Você tá no palco, né? Tem uns takes do palco, né? Isso. O paraquedas vai vir pra frente lá. Aparece outra morena ali. Qual que é a história com essa? Com essa morena aí, na verdade, não rolou história assim mesmo. Mas era pra pegar uma morena pra dar essa conexão mesmo, assim, já com o clipe que tinha sido lançado de morena. Sim. E a doideira mesmo é que assim, aí eu escrevi Adrenalizou saindo do palco, cara.
Saindo do palco eu escrevi a música, aí agora primeiro dá um rolê na montanha-russa. Essa imagem é da hora. Adrenalizou. Esse show foi muito louco, velho. E é Muita doido. batida eletrônica, né, Vitor? E ela é No- pra frentex total a música. Assim, agora vai ser a versão acústica dela também. E, cara, mas é massa porque essa música eu saí do show aí com essas coisas do sol que aconteceu, que foi uma coisa, pô, de repente na minha vida, assim. Sim. Eu ficava muito, cara, adrenalizado mesmo. Eu sempre usava esse termo, adrenalizado. Estou adrenalizado, cara, tá? E aí eu comecei a pirar nisso aí. Eu comecei a apertar pra galera da banda, meu, fala aí, que te dá adrenalina, umas palavras malucas. Daí um montanha-russa, outro paraquedas, o outro, pô, falou, pô, o surf e tal, a onda. E aí eu comecei a escrever essa música, sabe? E meu objetivo era juntar o máximo de substantivo. Então, aí eu botei filme de terror, dando um rolê no disco voador, bang jump, barco à vela. Eu fui jogando. Aí. O olho de Tandera, dos Thundercats, né? Quando chamava eles. sim. E aí- Nostalgia. Essas batidas eletrônicas que, claro, acho que popularizam as músicas, mais rádios conseguem tocar, a balada consegue tocar, Sim. envolver mais gente. Você curte isso daí ou você curte mais as versões acústicas? Qual é a versão que você mais curte particularmente? É que eu gosto, assim, particularmente mais da fonte da música, né? Que é o violão. Mas o que eu gosto disso é que, apesar de ter esse eletrônico, a música ela começa já com... Do jeito que eu criei ela mesmo, sabe? Com o violão na cara. Se o cara põe pra ouvir mesmo, dá pra ver o violão. Então eu gosto que não saiu do meu universo, sabe? Mas eu, assim, sou muito fã. Normalmente até nas minhas playlists eu gosto muito de ouvir as versões acústicas, assim. Porque, pô, é mais, sei lá, mais a fonte de onde nasceu a música, sabe? Eu, assim, acho que como compositor... Como criador de canções, eu gosto muito de ouvir, assim, da onde elas vieram mesmo, sabe? Queria Você saber... já tem uma carreira de gente grande? Você tem só 24 anos. Eu acabei de me tocar disso. Você Eu já tenho emplacou 3 hits. 3 hits, No país Ainda todo. Tamo no canal, eu tô no começo ainda pra caramba, né? Mas eu tô amarradão, acho que o som me deu uma proporção muito boa, assim, de carreira, né? Foi uma música que realmente, como a galera falou, foi um hit enorme. E Morena depois veio, pô, fechando, acho que com chave de ouro, assim, esse lance de não ser o cara de uma música só, sabe? No show chega hoje, cara, é um bagulho muito louco a galera cantando Morena, assim, eles sabem, e não é uma letra muito fácil, ela é mais rapidinha, tem as partes, Morena, malandra, você... E a galera canta a música inteira, não erra uma... É um negócio muito louco. Tem uma pessoa também que é super jovem, que fez uma versão pra uma música sua. Eu queria que você assistisse no telão e visse que nota você dá. Ah, caramba. Vamos conferir aí. Pode soltar, Bruna, essa versão. Se você sai, o mundo de se sai. Quem ficar, ficou. Depois vai. Você acha que tem futuro, Vitor? cara, É eu a filha da fico até Maíra emocionado, Gigliotti, mandou pra gente aqui. Caraca, velho, eu fico emocionado quando eu vejo isso, cara, porque, pô, um beijão, como é que é o nome dela? Maíra Gigliotti é a mãe, né? A Maíra pra mãe e pra filhota, eu fico emocionadão, porque é muito louco tu poder escrever uma música que faz parte vai fazer parte de várias gerações, eu acredito, né? Pô, ela tem quantos anos ela tem ali? 2, 3 anos? bebê, né? Então, E aí é uma prova de que o som chegou, né? Chegou, e a pureza, cara. É aquele negócio assim que tu... Não tem palavra pra descrever isso, sabe? Poder fazer bem, pô, olha ali a alegria dela cantando, sabe? A letra, tudo. É incrível isso, cara. Aqui no Twitter, a Andréa nota Esposito 11, também nota 11. mandou um recadinho só dizendo o seguinte, ó. Meus filhos amam a música dele. Meu menino é autista não verbal, mas Nossa, ele que tenta legal. cantar junto com a Olha irmã. só, cara. Pô, Boa. Isso aí não tem preço Ô, mesmo. Vitor, essa estilo de música que você faz, né, essa de energia, mensagem positiva, que o Thiago York também foi. fazia parecido, aliás, não some igual ele, por favor. tá? Não, vou ficar aí. aqui, eu vou ficar aqui. Você pensa futuramente também em ir por um outro lado, cantar uma música um pouco mais, sei lá, um tom mais drama, assim? Ah, cara, eu Ou não? sou muito fã de Jimmy Cullum, de Frank Sinatra também, assim, são coisas que eu acho muito legal, aquela vestimenta deles, assim, né, Sim. de Michael Bublé, de se vestir num negócio Pô, Jimmy classicão. Cullum é demais. Hã? Jimmy Cullum é demais. Cara, ele é incrível, né, cara? Ele é incrível. doidão, ele sobe no piano, ele toca, ele senta. incrível, é. E eu acho ele um baita showman. E eu gosto muito desse lance da vestimenta classicona e principalmente da imposição de voz que eles têm ali, sabe? Uhum. É uma coisa muito clara e, cara, quando eu for mais velho, assim, eu acho que só a vida vai me dizer isso. Mas eu acredito que, pô, ia ser um prazer, assim, fazer um som mais jazzístico, assim, sabe? Nessa pegada, assim, mais classicona. Boa. Legal. O que a gente deve saber aí dos próximos passos aí? Agenda, show? Tem alguma coisa já Claro, na cara. agulha pra falar Pô, pra gente? e agora dia 25 eu toco em Ilha Comprida aqui em São Paulo, né? É evento gratuito, então é só chegar lá. Dia 26 eu toco em Belo Horizonte,
Planeta Brasil, um festival incrível. Pô, vou estar lá, cara. Tu vai estar lá? Eu Vou tá. também. Tu também? Eu também, Não, nós agora. Nós vamos estar juntos, Eu vou fazer um talk antes do show do Raimundos, inclusive. Caraca, que da hora. É, legal. E Vou você estar vê lá. todo mundo lá. Vocês estão muito amigos, gente. Aí que celebrar. Ei, que beleza. Massa, pô, e dia 27, domingão, eu toco aqui em São Paulo, no Parque Vila Lobos, também aberto ao público aí. Pô, se Legal. quiserem ir, vai ser às 4 da tarde ali, é só chegar, vai ser um maior prazer, velho. Legal, Vitor. Parabéns, cara, pela tua breve trajetória, mas de sucesso aí e pela figura que você é aí. Pô, brigadão, velho. Tamo junto, vocês são massa Boa. demais, cara. E brigadão aí por ouvirem Adrenalizou, passarem o clipe, a música que a gente tá trabalhando agora aí, e vindo depois de 2 músicas que estão indo super bem. É muito massa poder lançar alguma coisa nova. E feliz que vocês gostaram, cara. Valeu. Tamo junto, obrigado pelo carinho. Grande aí. abraço. É nóis. Valeu, galera. Agora 11h15, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Uma reportagem do Globo está causando grande repercussão no mundo da política. Segundo o jornal, até novembro de 2018, o gabinete do ex-deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro empregava a mãe e a mulher do ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Adriano é o homem forte do escritório do crime, quadrilha suspeita do assassinato de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Direto do Rio de Janeiro, vamos saber detalhes dessa história com Rodrigo Viga, trazendo pra gente agora. Bom dia, Viga. Fala aí de turistão, tudo bem, rapaz? Tô meio no pique turista, né? Rapaz, se você tá com essa blusa bonita, como sempre, você tem um bom gosto tremendo, com uma bermuda aqui no Rio de Janeiro e um colar havaiano, rapaz, até o próprio turistão. Eu viro o Vitor Clay. Eu tava ouvindo aí, tio Fogueira Bambi. Dancei muito isso, sabe aonde? Na Babilônia. Você conhecia a Babilônia aqui no Rio de Janeiro? Sim, balada aí, pô, várias outras. Fortíssima, né? Exatamente. Muito boa. Ô, meu caro Edgar, vamos aos fatos, os acontecimentos. O governo tem tentado isolar, tem tentado afastar o máximo possível a crise Fabrício Queiroz / Flávio Bolsonaro do governo do presidente Jair Bolsonaro, que está numa gelada lá em Davos, na Suíça. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso já está causando muito incômodo, está, de certa forma, desgastando politicamente o governo de Jair Bolsonaro, porque a cada dia que passa, mais fatos, novidades envolvendo esse caso Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. E a última grande notícia dá conta de que no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual, ele ainda é deputado estadual, mas já é senador eleito e assume a partir de fevereiro, trabalharam no gabinete dele 2 mulheres, 2 pessoas que tinham parentesco com um dos principais milicianos do Rio de Janeiro, o Adriano da Nóbrega. Ele que está sendo caçado, aí a foto do Adriano, quem está nos acompanhando pela internet, ele é ex-capitão do BOPE, atirador de elite, era um exímio policial se não fossem os desvios de conduta, porque ele, como policial, quando atuava só como policial, era, tipo assim, melhor dos melhores. Mas aí descambou para o crime, virou miliciano e hoje é um dos chefes do chamado Escritório do Crime, que comanda vários assassinatos e barbaridades aqui no Rio de Janeiro. Pois bem, a mulher desse Adriano da Nóbrega e a esposa dele, a mãe dele, trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro até novembro do ano passado, por indicação de Fabrício Queiroz, um homem que movimentou na conta bancária 7 milhões de reais de 2014 até 2017, só fazendo rolo, comprando e vendendo carros, segundo versão apresentada por ele próprio. O Flávio Bolsonaro diz que está sendo vítima de uma campanha difamatória para atingir o pai dele, que não tem responsabilidade pelo ato de terceiros e que as contratações para essas pessoas, da mulher e da mãe do miliciano, foram feitas por indicação do Fabrício Queiroz. O curioso é que o Fabrício Queiroz diz que não tem ligação com a milícia, mas nos últimos dias, o homem dos 7 milhões andou meio escondidão na favela Rio das Pedras, que é comandada pelo Escritório do Crime, que por sua vez é liderada justamente por esse Adriano da Nóbrega, que emplacou mãe e esposa no gabinete do Flávio Bolsonaro e hoje é um miliciano perigoso, chefe do chamado Escritório do Crime, meu caro Edgar. Ô Viga, é um roteiro às avessas, né? Porque você vai tendo aí um roteiro intrincado de fatos e de questões que vão sendo colocadas e outras que vão surgindo, que complicam mais, que acabam emaranhando mais essa situação toda.
Você vê os assessores, o caso envolvendo aí essa ligação com os milicianos, o elogio a milicianos, a esses policiais pelo próprio Flávio Bolsonaro na Alerj. Quer dizer, é um enredo às avessas. Quando você vê um filme, né? Todo um roteiro foi sendo construído. Agora a gente tem o filme e agora o roteiro vai aparecendo. Exatamente, quase que um flashback, né? Meu caro Edgar, a gente precisa pontuar duas questões. A primeira das questões, o Flávio Bolsonaro, e eu fiz isso com ele olho no olho numa entrevista, perguntei a ele se ele já tinha conversado à época com o Fabrício Queiroz, quando na época se falava na movimentação de R$1.200.000 e não de 7 milhões de reais. E ele me disse o seguinte, que as explicações que foram dadas pelo Fabrício Queiroz foram plausíveis. Agora, eu quero saber onde há essa tal de plausibilidade nas investigações ou nos relatos feitos pelo Fabrício Queiroz. E um detalhe, Fabrício Queiroz não era apenas assessor de Flávio Bolsonaro, não é um ex-PM apenas. Ele era amigo da família Bolsonaro, Edgar. Sim. Aqui, Viga, só pontuar, né? Eu acho que fica cada vez mais claro, tá sendo colocado em evidência cada vez mais denominadores comuns da família Bolsonaro com a velha política, né? Se a gente analisar na melhor das hipóteses, Edgar, a melhor das hipóteses, dando o benefício da dúvida para o Flávio Bolsonaro, respeitando aí presunção de inocência e tendo como verdadeiras as justificativas dele para a contratação dessas duas profissionais, né, parentes dessa figura asquerosa que o Rodrigo Viga nos relatou, a gente tem um gabinete loteado, certo? E no qual o político literalmente terceirizava as contratações. É importante frisar que havia indícios já desde o começo da década sobre as atividades criminosas do ex-líder do BOP, né? Então, realmente, a gente, lógico, é prematuro tirar a conclusão sobre o envolvimento do deputado com as milícias, isso sim, mas contratação de mãe e irmã sinaliza aí claramente um favorecimento, aí, um favor ao cara. Caio, e tem um detalhe importante só para fechar, Edgar, é que esse mesmo cidadão aí, o Adriano da Nóbrega, que foi capitão do BOP, mas descambou para a criminalidade, é um miliciano, é tido inclusive como violento. O Flávio Bolsonaro, em 2 oportunidades, fez homenagens e condecorações ao Adriano da Nóbrega. Agora, a justificativa dele é o seguinte, a gente aqui na Alerj deve estar sem trabalho, né? Diga-se de passagem. Faz isso todo dia, toda hora, para dezenas e centenas de pessoas. Então, ele era mais um no universo de muitos. Mas tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na escolha das homenagens e condecorações, né, meu caro Edgar? Com quem a gente testa elogios, né? Valeu, Viga. E quem trabalha no nosso gabinete, né, Edgar? Pelo amor de Deus. Você sabe que isso é um conceito que vem desde o direito romano, se chama culpa in eligendo, né? Que é a sua responsabilidade pelas escolhas que você faz, né? Se isso fosse uma empresa, né, de novo, a diferença do público e do privado, a gente estaria falando em responsabilidade objetiva. A empresa responde pelos seus prepostos. Agora, o cara falar que ignorava quem trabalhava no gabinete dele, bom, então essa turma não aparecia, ele não verificou o sobrenome, Muitos nem apareciam, Caio, muitos nem trabalhavam fisicamente, aí a justificativa é que não tinha espaço no gabinete. Isso sem falar na dúvida envolvendo a tal da rachadinha, né? O pedágio do salário em cima dos funcionários. Exatamente. Esses atos que vão aparecendo, essas coisas que vão aparecendo, fazem a tal da rachadinha parecer uma obra da Madre Teresa, né? Perto das outras coisas que estão surgindo. Ô Viga, obrigado pelas informações. Um grande abraço pra você, hein? Valeu, meu turista predileto. Grande abraço. Valeu. Rodrigo Viga, diretamente do Rio. Foram conhecidos ontem os indicados para o Oscar, que vai ser realizado no próximo dia 24 de fevereiro em Hollywood. Boa, agora 11h31, 31 minutos, vamos ficando por aqui. O programa volta amanhã na programação da Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. E você, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui na nossa programação, o seu prestígio, a sua audiência. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Valeu, gente. Cuidem-se, hein?